Quando eu nasci, meu pai tinha 49 anos. Convivi com meu pai 43 anos. Foi pouco. Eu perdi minha mãe muito cedo. Eu tinha apenas 4 anos e meio. Meu pai ficou viúvo e eu passei a ser, digamos assim, centro das atenções dele. Mas meu pai trabalhava. Eu não tinha assim a companhia dele durante todo o tempo. Eu era uma criança, eu fiquei com 4 anos. Meu pai já era um artista, professor, com muitos compromissos, mas meu pai depois voltou a morar na casa de minha avó, a mãe dele. E eu convivi com a minha avó e com os irmãos deles que eram solteiros. Uma irmã que era minha madrinha, foi assim, digamos, uma segunda mãe para mim, e mais 2 tios, que também solteiros. Algumas pessoas brincavam, mas seu tio parece assim uma babá, que era um dos tios, era também meu padrinho. E nós saíamos diariamente, eu digo diariamente, não é exagero não, diariamente para fazer um passeio, né? E nesses passeios, às vezes, nós íamos num ponto onde meu pai estava trabalhando. Então, muitas vezes eu vi meu pai pintando, levado pela mão de meu padrinho, né, tio e padrinho, que era irmão dele. Então, isso são lembranças assim que continuam muito vivas, né, em minha memória. Meu pai tinha uma personalidade que eu poderia resumidamente dizer reservada. Era uma pessoa reservada, alguns dizem tímido. Para mim eu não percebia claramente isso, mas achava ele uma pessoa reservada. Eu vi os pais de outros amigos meus, coleguinhas, eram mais expansivos, mas meu pai era um pouco mais, como eu disse, reservado. Mas assim mesmo, eu tinha muita satisfação de estar em companhia dele e frequentei com ele reuniões dele com amigos, almoços. Ele sempre se encontrava com amigos aos fins de semana, aos domingos, né? E naqueles almoços ele se transformava, porque no meio dos amigos ele era muito expansivo. Era um contador de histórias, um piadista até eu diria. Todos riam muito. Muitas piadas eu não entendia, que era uma criança, né? Mas todos riam muito, os adultos, né? E eu via essa como se fosse assim uma vida dupla, né? Aquela pessoa circunspecta, entendeu? Sóbria, né? No geral, e quando estava no meio de amigos, né, à vontade, era expansivo, era um contador de histórias e todos exploravam esse lado dele. Todos queriam ouvir histórias. E engraçado que, como ele morou 3 anos, um pouco mais de 3 anos na França, ele contava muitas histórias da França em francês. Eu não sei se para que eu não entendesse, se tinha alguma nuance, digamos assim, que não era interessante para uma criança ouvir, ou se era realmente para que a história ficasse mais verdadeira, mais... Então, ele era um ambiente assim, nesses ambientes ele se transformava. Eu tive algumas vezes, poucas vezes, na Escola de Belas Artes, quando ele estava ensinando. Meu tio e padrinho, o irmão dele, aquele que chamavam minha babá, né, ou meu babá, me levou essas vezes e eu sinto que ele não ficava muito à vontade quando eu chegava lá, entendeu? Primeiro porque se ele estava dando aula, eu incomodava, interrompia, não é? Depois ele dava aula de modelo vivo, não é? E nos modelos vivos tinha muito nu, não é? Então era uma coisa que a criança não podia ver, e eu era uma criança. Então
Eu tinha, confesso, uma grande curiosidade, mas nunca tive oportunidade nem de uma frestazinha na porta ver alguma coisa. Nunca vi. Ele tinha um cuidado imenso com isso. Não era só pelo fato de eu ser criança, era porque realmente ele tinha, vamos dizer assim, o sentimento da ética, que aquele momento não era uma coisa para ser exibida, né? Era apenas ali um trabalho, uma atividade que ele estava exercendo com muita seriedade. Olha, quando ele chegava, sempre eu notava que ele desarrumava as coisas dele e ficava como se fosse assim, olhando criticamente o que ele tinha feito. E nem sempre ele fazia nada em casa. O normal é que ele fizesse algum comentário e tal, e voltasse àquele lugar, e às vezes voltava se queixando, porque como ele pintava ao ar livre, era comum que pessoas curiosas cercassem ele. E isso incomodava ele profundamente, porque desconcentrava, as pessoas começavam a perguntar, por que, olha, pinta aquela coisa, bota aquela vaca, bota aquela casa, entendeu? E ele se sentia, entendeu, extremamente incomodado com isso. E depois ele pintava a óleo. Então, geralmente, os locais eram areia ou terra, né? E as pessoas se movimentavam e fazia poeira, e a poeira podia assentar na pintura, né? Estragando tudo, né? Várias vezes eu vi ele pegar um quadro, tirar da caixa, aquela caixinha, aquela maleta, né? Que ele usava, encostava na parede. 2 dias depois, eu creio que quando a tinta já tinha secado totalmente, ele cobria com um pano e passavam meses, às vezes 1 ano, aquele quadro ali coberto. Depois eu vim saber que muitas vezes era porque ele não conseguiu tudo que ele queria naquele local. E ele achava que dificilmente, naquela época do ano, dali em diante, ele ia ter novamente a mesma luz, o sol estaria na mesma condição que estava quando ele fez a pintura, então ele guardava aquilo para voltar no próximo ano. E quando voltava no próximo ano, geralmente vinha reclamando porque mudaram a paisagem. Cortaram a árvore, né? Construíram alguma coisa, pavimentaram alguma área que não era pavimentada, e isso deixava ele muito chateado, decepcionado, porque... E às vezes era um motivo suficiente para ele abandonar aquela pintura. O quadro que ele ia usar, ele mesmo fazia. Ele tinha ferramentas, inclusive, ele comprava o tecido, ele fazia um trabalho de pré-encolhimento do tecido, com lavagem, né, com água, e ele encomendava apenas a um marceneiro da confiança dele, se eu não me engano, chamado Seu Gilberto, eu tenho uma lembrança assim, ele encomendava o caixilho. Ele dizia como é que ele queria, descrevia, dava as medidas, o Seu Gilberto fazia o caixilho, ele montava a tela, ele tinha as ferramentas para espichar a tela, ele com o martelinho, com as taxas, ele pregava toda a tela, e ele fazia a preparação da tela com a tinta branca, se não me engano, branco de titânio, e a tela ficava branca, não é? Uma camada, pelo menos assim, branco, não era uma camada espessa, mas uma camada, e aí ele pintava. Então ele é quem preparava a tela. Eu não tenho notícia dele ter comprado nunca uma tela pronta. Depois, com a evolução das coisas, ele pintava também em compensado. E os compensados, às vezes, davam problemas. Qual o problema? Cupim, não é? E aí ele já estava bem velhinho e tal, mas ele ainda pintando, né? Ele tomou conhecimento desses materiais novos, vamos dizer, eucatex, né? Então ele passou a usar também esses materiais. Ele era muito exigente.
Naquela época não tinha a facilidade que se tem hoje de ter voos. Geralmente as pessoas traziam da Europa. Então, aquelas pessoas, alguns eram até colecionadores, compradores, eram comerciantes daqui de Salvador, quando faziam uma viagem, ele já sabia daquilo, então ele procurava a pessoa e dava uma encomenda, e a pessoa trazia as tintas. Quando as tintas chegavam, ele fazia um teste. Ele colocava num prato, um prato normal, um prato de porcelana, desses que a gente usa para comer no almoço, no jantar. Ele botava várias amostras das tintas novas, comparado com a amostra das tintas que ele já tinha experimentado, lado a lado. E aquilo ficava ao tempo, sol, chuva, vento, sereno, durante uma quantidade enorme de dias. Eu, sem medo de errar, eu digo umas 2 semanas. E depois ele notava se houve alguma transformação, alguma diferença. Não é? Eu não sei se era somente a tonalidade ou se tinha outras texturas, essa coisa que ele observava e eu não entendia. Eu sei que ele só usava as tintas depois de passarem por esse teste. Meu pai era uma pessoa extremamente cuidadosa, essa que é a verdade. Ele não transigia do que fosse relativo à arte, à pintura. Ele não transigia em nenhum detalhe. Isso é que é verdade. Ele realmente, aquilo era a vida dele, né? Aquilo era o principal motivo. Né? Eu não via assim como uma forma somente de exercer uma profissão. Era também uma forma de realização, né? De se expressar, de se comunicar. Né? Então isso ficava claro. Né? Quando eu era criança eu não percebia bem isso, eu via que ele estava fazendo um trabalho e tal, e aquilo, entendeu? Ele ia vender o quadro. Quando ele vendia um quadro, ele, se desconfiasse que a pessoa estava comprando o quadro porque estava na moda, ou porque o vizinho comprou, o amigo comprou, ele não vendia. Ele só vendia se ele percebesse que a pessoa gostou do quadro. E não eram poucas as vezes que ele fazia a pessoa, exigia da pessoa, quase, vamos dizer assim, um compromisso. De que se ele quisesse rever aquele quadro, a pessoa não ia dificultar que ele revisitasse o quadro quando ele tivesse vontade. Isso me deu depois, já como adulto, né, assim o sentimento de que o quadro era uma espécie de mais um filho. São dezenas de irmãos, né, que eu tenho materializados em pinturas. Ele esperava que quem comprou um quadro é porque gostava do quadro, porque estava sentindo, né? O mesmo que ele sentia diante daquela paisagem, aquele retrato. Ele tinha uma relação muito boa com outros pintores, né? Então eu me lembro, pelo menos, da amizade dele, do companheirismo com Prisciliano Silva, com Mendonça Filho, com Rescala, né? E depois até com artistas que tinham sido alunos dele, como Juarez Paraíso, que ele tinha um apreço muito grande, Bandeira, né? Ele gostava muito de Bandeira. Meu pai pintou muito o mar, praias, as marinhas, né? Porque tecnicamente ele chamava esses quadros de marinhas, não é? Mas eu só vi meu pai tomar banho de mar uma única vez. Uma vez que teve um piquenique na casa de professor Mendonça Filho, lá em Mar Grande, não é? E foi uma turma da Escola de Belas Artes, me parece que eram os concluintes daquele ano, e Mendonça era o paraninfo ou qualquer coisa assim, ofereceu um almoço. Nós fomos numa lancha, né?
lancha de carreira, lancha normal, comercial, não era. E foi um grupo todo nessa lancha e lá passamos o dia na casa de Mendonça e um almoço. E aí eu vi meu pai pela primeira vez tomar um banho de mar de calção. Não tinha visto. Eu tinha visto ele antes tomar um banho de rio, em Dias Dávila ou Camaçari, não é? Banho de rio. Já tinha visto ele tomando banho de calção, mas no mar foi a única vez. Meu pai nunca superou o falecimento de minha mãe, nunca. Eu acho que é uma coisa que ele não fazia parte, vamos dizer, ele nunca tinha pensado nisso, porque era bem mais jovem do que ele, né? Meu pai casou-se com 48 anos e minha mãe tinha 30, né? Então, 18 anos de diferença e acho que ele nunca suspeitou que isso pudesse acontecer. E isso aconteceu, né? Ele tinha pouco mais de 5 anos de casado e ele vestiu luto fechado, ou seja, ele só andava de preto. Terno preto, ou seja, paletó, calça, chapéu, que ele não saía na rua sem chapéu. Chapéu, 2 alianças, a aliança dele, a aliança de minha mãe. E luto fechado durante vários anos. Eu não sei precisar quantos anos, mas um belo dia eu vi meu pai em casa vestir um terno claro, assim, um tom de palha. Eu quase tomo um susto, porque era outra pessoa que estava ali, porque eu estava habituado a ver aquele homem de preto, sempre de preto. Não é? Quando eu vi ele vestido com um terno que ele tinha feito, eu não sabia, eu já vi ele vestido, né, pronto para sair. Meu pai só saía de terno, gravata, chapéu e quase sempre guarda-chuva. Não é? Porque mesmo quando tivesse sol, o guarda-chuva era guarda-sol em algumas situações. Não é? Então ele estava sempre com essa indumentária completa, né? De quando em vez eu sonho com meu pai. E são sonhos assim muito felizes. Quando eu acordo do sonho, eu acordo feliz, entendeu? Como se fosse assim um encontro, não é? Real, não é? Que eu tivesse materialmente encontrado com ele. É um misto assim de felicidade e frustração ao acordar. Mas não é raro. Diversas vezes, muitas vezes, eu tenho um sonho como esse, nas mais diversas situações.